Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um podcast Regras do Jogo, onde a gente discute sobre vários assuntos que são importantes para você começar a vencer no jogo da vida. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo para falar de um assunto muito interessante, mas antes de eu anunciar, eu queria falar aqui um pouquinho, convidar você para assinar os nossos canais no YouTube e no Spotify, para compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai gostar, que vai achar interessante. E claro, né, para comentar, divulgar, seguir a gente no Instagram, o seu apoio é realmente muito importante para o projeto Regras do Jogo. A gente cria muito conteúdo gratuito e é importantíssimo o apoio de vocês. Dito isso, queria dar boas-vindas ao meu amigo André Studart. O André é meu colega, procurador federal, professor do mestrado e doutorado da Unicristos, é doutor, pós-doutor em Direito, autor de livros sobre criptomoedas e autor de um projeto, fundador de um projeto fantástico chamado CRI Invest. E hoje a gente vai falar aqui sobre educação financeira para crianças e adolescentes, né? Na verdade, as regras de educação financeira não são muito diferentes para todo mundo, né? Mas hoje a gente vai nichar um pouquinho e comentar sobre esse projeto do André chamado CRI Invest. Então, André, eu queria que você desse boas-vindas, pessoal, se apresentasse um pouco e já começasse aí dizendo para a gente o que é o CRIinvest, como é que surgiu isso aí e tal, como é que você teve essa ideia? Fala pessoal, fala meu amigo Marden. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite que me foi feito. Um grande prazer estar aqui no podcast Regras do Jogo para falar sobre um tema tão importante como a educação financeira para crianças e adolescentes. Assim, como foi que esse projeto ele começou? Eu tenho duas filhas, elas são gêmeas, elas têm 13 anos, e tanto eu como a minha esposa nós percebemos desde cedo que o mercado de profissões ele vai passar e vem passando por uma transformação muito profunda. Então, uma das boas maneiras de as crianças e adolescentes se prepararem para o futuro é tendo uma noção sobre a educação financeira, para saber que poupar faz parte, poupar é importante e investir faz o dinheiro multiplicar. Então, a ideia começou a partir daí. Então, com base nesse pontapé inicial, eu e minha esposa, nós consideramos a possibilidade de começar a falar com ela sobre a educação financeira, mas havia necessidade de um incentivo. Como é que nós poderíamos incentivar, engajar para que elas pudessem efetivamente ter esse propósito de acumular renda desde cedo? E aí nós propusemos criar um curso de educação financeira. Começou de maneira muito amadora, mas assim, começou com muito carinho na sala da nossa casa. Então nós chamamos alguns amigos das nossas filhas para que eles pudessem ir lá, e durante 2 dias nós falamos sobre educação financeira com eles. À época elas tinham 11 anos, 10, 11 anos, e desde então nós temos feito, da mesma forma. Aí, no ano seguinte, foi na sala lá de casa também, aí a partir do terceiro, considerando uma demanda que surgiu naturalmente, nós acabamos, tocando esse projeto no auditório, então foram 30 crianças, então foi uma experiência muito legal. E nós já fizemos 2 dessa maneira, 30 crianças mais ou menos, lá no auditório do Do It Office, com direito a coffee break, para que eles pudessem se sentir realmente pequenos investidores. E realmente foi uma experiência muito legal poder passar um pouquinho de educação financeira para a criançada. André, então o pessoal, você faz o evento, né? Você reúne as crianças no auditório, mas me conta um pouquinho aí como é que funciona. Quanto tempo demora? É um dia todo? É mais de um dia? É um turno? O que é exatamente, como é que isso funciona? É uma aula? Tem algum tipo de brincadeira? Como é que funciona mais ou menos a dinâmica do CRIinvest, assim? Pronto, assim, eu vou falar como aconteceu nas últimas 2 vezes. Nas últimas 2 vezes, nós, como eu havia falado, nós reunimos 30 crianças, mais ou menos, para falar sobre educação financeira. E o objetivo é tentar fazer com que elas participem, e para elas participarem, incentivos sempre são bem-vindos. Então, depois que eu faço a exposição, tanto eu como a minha esposa, a gente apresenta algumas perguntas para ela, e quem acerta aí ganha livro, ganha chocolate. Mas a ideia é nós falarmos desde o princípio sobre a importância de poupar, depois sobre a importância de investir, todos os conceitos relacionados, como a questão da diversificação, ter o cuidado em relação às apostas, enfim. A gente apresenta um conteúdo em aproximadamente 4 horas, porque o nosso objetivo é lançar a semente.
a semente para que a criança possa ter uma percepção desde cedo de que realmente ela precisa fazer a parte dela. E aí cabe também aos pais ter consciência para que eles deem prosseguimento ao projeto, o projeto de educação financeira, para que os filhos eles possam ter um futuro mais tranquilo. Você está falando muito de criança, sim, mas criança é uma, eh, uma janela muito grande, né? E a gente sabe que o conceito de dinheiro, às vezes, ele é difícil de lidar até mesmo para os adultos, né? Às vezes, os próprios adultos têm percepções equivocadas que atrapalham eles de lidar adequadamente com conceitos financeiros. Lá no CRI Invest, vocês trabalham ali mais ou menos com o que janela, assim, a partir de qual idade, mais ou menos? Tem isso de idade mínima, de idade máxima? Como é que funciona isso aí? Você Pronto, já disse que seus filhos começaram com 11 anos, né? foi. Mas como é que você trabalha hoje, assim? Pronto. Assim, o ideal, o recomendável, é que o jovem que vai assistir a aula tenha já alguma noção sobre matemática, noção sobre juros. Então nós recomendamos que, na verdade são nem crianças, são adolescentes, nós recomendamos que os jovens eles tenham a partir de 12 anos de idade. Aí não tem idade máxima. Na última edição, por exemplo, nós tivemos colegas com 17 e quase 18 anos de idade. Mas a depender da situação, nós conversamos com os pais quando eles nos demandam, e já Sim. aconteceu na última edição de nós termos 2 crianças com 10 anos que entenderam o curso, pelo menos captaram o essencial e levaram o conteúdo inclusive para os pais, então foi muito legal. Então, a nossa janela, que nós consideramos ideal, é de 12 a 16, 17 anos, mas a depender da situação concreta, caso a criança ela tenha um conhecimento bacana sobre matemática, e conversando com os pais, é possível sim que essas crianças elas possam frequentar o curso. Eu estou fazendo várias perguntas aqui, porque apesar de não ter filho, né? Eu trabalho muito com a educação financeira, né? Aqui no projeto Regras do Jogo, a gente tem um curso EAD de investimentos para dar primeiros passos nos investimentos. A gente tem uma mentoria financeira que a gente ajuda as pessoas a estruturar patrimônio, a pensar na aposentadoria mesmo, que é uma coisa que as pessoas não fazem normalmente, né? Mas assim, sentindo essa dificuldade com os adultos, né? Eu fico muito curioso de como fazer isso aí com as crianças, né? E aí uma coisa que você comentou, André, que eu acho bem legal, é o seguinte: você falou que você faz uma primeira abordagem, né, que tem toda uma dinâmica para fazer essa primeira abordagem, mas que vocês esperam que os pais depois continuem essa educação financeira. Mas como é que vai ser essa conexão aí? Tipo, os pais assistem? Ou como é que eles ficam sabendo exatamente o que que aconteceu? Como é que isso funciona lá? Pronto, legal. Depois que o curso ele é ministrado para as crianças e para os adolescentes, a gente sempre tem feito um momento depois com os pais. Então, normalmente isso acontece um dia depois, para que eu possa dar um feedback sobre o conteúdo que foi ministrado. Existe uma possibilidade de até facilitar o acesso das crianças e dos adolescentes à conta, à inclusão bancária, porque um dos pontos muito importantes e uma dúvida muito comum é saber se crianças elas podem investir. Então, essa é uma dúvida tanto das crianças como dos próprios pais, porque muitos pais, eles investem o dinheiro dos filhos, mas usando a conta deles, a conta dos próprios pais. Então, uma dúvida extremamente comum é: eu posso abrir uma conta para o meu filho? E a resposta é que sim. Na verdade, isso é muito tranquilo de fazer em praticamente todas as instituições financeiras, sejam bancos tradicionais, sejam fintechs. Só que existem algumas instituições financeiras que apresentam restrições no que diz respeito ao acesso à renda variável, que já é um mercado sujeito a um risco muito maior do que a renda fixa. Mas mesmo a renda variável é possível sim. Existem algumas instituições financeiras que viabilizam esse acesso para menores, obviamente, sempre ali acompanhado pelo responsável, pelo pai, pela mãe ou pelo responsável, mas é possível que menores de 18 anos tenham conta e operem na bolsa de valores. Eu vou voltar a esse ponto aí depois, que ele é muito importante, mas tem uma coisa que eu queria explorar antes aqui, e que eu queria elaborar isso, que é o seguinte: aqui dentro do projeto, eu percebo bastante que, eh, na verdade, acho que todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente vai concordar com isso, vai achar isso meio óbvio, que é o fato de que, no geral, no Brasil, nós não temos educação financeira.
nós não temos uma boa educação financeira. E isso é uma coisa muito, 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 muito significativa. E não é coisa de quem é de baixa renda ou de quem não é educado formalmente, não. Do dia que a gente está gravando aqui, eu estava, sei lá, 2 ou 3 dias conversando com um mentorado, o cara é juiz e, portanto, uma pessoa assim, instruída, né, de classe média alta, e ele dizendo que colocou o dinheiro dele numa aplicação em 2021 e estava resgatando agora, 4 anos depois, com menos dinheiro do que tinha colocado. Então, assim, as pessoas fazem aplicações e gastam seu dinheiro sem ter a menor noção de nada, né? E aí, especificamente para o nosso assunto, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, né? Como isso liga na medida que às vezes você está educando as crianças e os pais delas são deseducados financeiramente, né? Muitas vezes os pais não têm educação financeira mínima, assim, né? Pelo contrário, às vezes o exemplo deles está deseducando as crianças. Não sei se tu pode comentar um pouquinho sobre isso, vocês já tiveram que lidar com isso É, lá no projeto? na verdade, o nosso contato maior acaba sendo com as crianças e com os adolescentes, mas, pelo menos um feedback que eu tenho recebido de alguns amigos mais próximos, cujos filhos frequentaram, é que os pais, por exemplo, querendo programar uma viagem, aí chega o filho, chega a filha que fez o curso e assim: "Papai, mamãe, será que a gente não vai gastar muito dinheiro nessa viagem? Será que a gente vai ter condições de pagar?" Ou seja, o curso de educação financeira, o Criinvest, já gerou na criança a consciência de que ela precisa poupar. E que é um ponto importante, sabe, Marden? Que é o seguinte: os adultos eles têm uma noção muito mais fiel do valor que o dinheiro representa na vida delas. Porque dificilmente um adulto ele vai ganhar dinheiro sem precisar suar, sem precisar trabalhar. Então, adultos trabalham e são remunerados por isso. Isso faz com que os adultos, de maneira geral, claro, eles deem mais valor à conquista que é que é materializada por meio de um salário, por exemplo. As crianças elas não têm isso. Então as crianças elas não precisam trabalhar para ganhar a mesada ou a semanada. Elas não precisam. Aquilo ali é entregue para os pais, ou pelos pais, pelos avós. Então isso faz com que muitas crianças não tenham a noção de que o dinheiro ele depende de suor. Então quando a criança ela chegar à fase adulta, ninguém vai ficar pagando mesada para elas. Então aí é um desafio adicional para despertar nas crianças e nos adolescentes a consciência de que dinheiro tem valor e que o dinheiro é suado na maioria dos casos e a mesada é só uma etapa da vida delas. Por isso que é importante ela poupar desde cedo para que ela possa investir esse dinheiro e fazer o dinheiro ser um sócio que vai ajudá-la para garantir uma vida mais tranquila. Como eu falei aqui, né? Eu sou totalmente adepto da questão da educação financeira. A gente faz educação financeira aqui dentro do projeto, seja por mentoria, seja por curso. O próprio Clube do Livro, às vezes, traz livros de educação financeira no Clube do Livro que a gente tem também, né? Mas, especificamente para o teu projeto, André, que é um projeto que começou dentro da tua família, dentro da tua casa, que é um projeto que ele é um projeto que impacta famílias diretamente, né? Vocês nunca pensaram em, tipo, eh, ter novos projetos conectados a esse, que dialogassem com educar os pais? Talvez tenha até uma demanda que vocês recebam, no sentido dos próprios pais, né, vendo os filhos ali chegarem com insights e eles mesmos buscando educação financeira. Não sei se isso já aconteceu, vocês já fizeram alguma coisa assim, queria que tu É, comentasse. assim, não sobre a educação financeira, num sentido mais amplo, mas além do Criinvest, que é um curso de educação financeira voltado para crianças e adolescentes, eu venho estudando muito a questão de criptoeconomia e blockchain. Então, um projeto que eu tenho tentado aí, que eu tenho planejado, é de tentar levar a criptoeconomia e a blockchain para o mundo, para tentar educar as pessoas para que elas possam entender esse ecossistema. E aqui eu não estou nem falando de criptoeconomia e blockchain apenas como uma opção de investimento, porque é um ecossistema muito mais amplo do que isso, que abre aí uma série de possibilidades para as pessoas. Então, desde contratos inteligentes, nós temos aí os oráculos fazendo a comunicação com esses contratos, RWA, que é a tokenização da vida real. Então, realmente existem muitos segmentos ainda muito pouco explorados
e é muito importante que as pessoas conheçam. Então, talvez esse seja o projeto que nós temos para o presente momento mais próximo voltado para o público mais adulto. Mas eu sei aí que teve uma demanda lá das mães das crianças que queria que vocês fizessem curso para elas também. Como é que Foi, foi isso aí? foi, foi. Nós tivemos um curso específico para as mulheres, para as mães, que elas que demandaram, e aí foi uma experiência muito legal, poder levar para as mães, um pouquinho sobre a educação financeira, e aí foi até um conteúdo programático diferente, porque nós trabalhamos inclusive questões relacionadas ao consumo inteligente, porque adultos consomem, não tem como adulto não consumir, então que o consumo seja feito de maneira mais inteligente, mais racional, eventualmente, linkando com outros sites para que gerar bonificação, pontuação em alguns serviços de fidelidade. Então, realmente foi uma experiência muito legal. Um Criinvest exclusivo para mulheres. Antes de eu continuar aqui, André, diz aí pra gente, cara, quem tá ouvindo, às vezes a pessoa tem um criança ou um adolescente, ela, a pessoa que tá ouvindo a gente já sabe a importância da educação financeira, já reconhece isso e gostaria de participar. Vai ficar tendo turma do Criinvest? Tem sempre. Fala um pouquinho sobre a frequência e fala sobre eh, como a pessoa faz para poder, se ela quiser participar, como ela te acha, como ela acha o Criinvest, se o próprio Criinvest tem perfil no Instagram, se não Pronto. tem, me conta um pouquinho aí. Pronto, a gente hoje tem um perfil no Instagram, @criinvest, com 2 i's e um e no final. Já é uma palavrinha criada com a proposta de falar crianças investem. Vou botar aqui no pedir para o pessoal colocar depois na descrição Pronto. do vídeo, do áudio, então do Spotify, já fica aí mais fácil. Pronto, @Criinvest. Eu tenho um perfil no Instagram também, @Prof. André Studart. Então, se vocês quiserem se comunicar com a gente, o Instagram pode ser um canal interessante, porque lá tem um linkzinho de um formulário para as pessoas que têm interesse, e normalmente nós abrimos, pelo menos por hora, 2 turmas, uma no começo ou no final do ano e outra no meio do ano. Então, tem sido dessa maneira. Aí eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte, eh, pelo que eu entendi, né, e posso estar equivocado aí, você me corrige, mas pelo que eu entendi, todas as edições do Criinvest que tiveram até agora foram presenciais, Isso. né. Eu não sei se vocês já tiveram demanda ou se vocês pensam em fazer online, isso é uma coisa que está no radar de vocês, ou não, a dinâmica do Criinvest é uma dinâmica que ela exige o presencial e algo se perde no online, vocês já pensaram sobre isso? Pronto, assim, você como professor sabe que, não há dúvida de que o ensino híbrido ou remoto, online, ele tem o seu valor. Realmente ele é importante, ele facilita a inclusão, ele possibilita que o conhecimento ele chegue para pessoas que não estão ali perto de você. Mas a interação, ela realmente é muito importante no que diz respeito ao público infantil. Mas recentemente eu estive em São Paulo e o filho de um amigo meu, que já fez um dos Criinvests, veio conversar comigo e pediu para eu lançar um curso online. "Tio, faz um curso online, tio, porque eu moro em São Paulo, eu quero fazer o curso e não consigo". Então, assim, é uma hipótese que a gente não descarta, apesar de nós termos preferência pelo presencial, dada a interação, que é muito legal a gente tentar levar isso para as crianças e receber um feedback imediato. Fica aí então a provocação que, eh, você já foi meu sócio há muito tempo, né, sabe que eu sou até resistente aos formatos online, né, eu realmente acho que tem uma perda, mas eu acho que tem uma perda sistêmica você levar do presencial para o online, mas por outro lado, eu hoje, né, já com mentalidade mais amadurecida em relação a isso, talvez pós-pandemia, né, com o que a gente teve que viver na pandemia, eu já acho, cara, que é meio que até uma responsabilidade nossa, se você tem um conhecimento de qualidade, você tentar chegar em mais gente, Sim, né. Principalmente pra gente, André, que tem uma longa história aí, para quem não conhece a gente pessoalmente, né, o André e eu somos professores há mais de 20 anos do dia aqui que a gente tá gravando já. Então a gente tem o conhecimento, tem toda uma estratégia técnica para compartilhar esse conhecimento, entendeu? Eu acho que deixar isso disponível online é algo que vira até em certo ponto até uma responsabilidade, assim, eu não diria uma sim. pressão, mas até uma responsabilidade. E aí nessa ideia,
de que nós, né, e você, no caso do Criinvest, tem uma responsabilidade de realmente tornar esse conhecimento acessível, eu tenho outra pergunta que é o seguinte: eh, tu já pensou em escrever um livro? Vocês já pensaram em escrever um livro sobre isso? Eu Pronto. falo isso porque você já é escritor de livros há décadas, né, de vários livros. Tem o livro sobre investimento, que é o livro sobre criptoativos, né, criptoeconomia. Então seria um passo muito natural, assim, eu não sei se está no radar já. Na verdade, esse livro já existe, mas, nós teremos novidades em breve. Mas, assim, ele já existe, ele chegou a ser disponibilizado na Amazon durante um tempo, mas o que eu estou escrevendo, que vai ser disponibilizado futuramente, esse Pequenos Investidores, nós teremos novidade no próximo ano. Mas estou escrevendo outro sobre, Bitcoin para crianças e adolescentes, Bitcoin para jovens. Então, provavelmente, nos próximos meses nós teremos esse livro, que já é uma ideia de tentar levar esse conhecimento um pouco mais técnico para o público infantil, porque um dado interessante nessas últimas 2 edições do Criinvest, é que é inacreditável, claro, o curso ele começa falando desde a importância de poupar, nós falamos sobre renda fixa, sobre renda variável, a importância da diversificação, mas aí quando a gente começa a falar sobre criptomoedas e Bitcoin, rapaz, a criançada fica louca. É o assunto que mais desperta a atenção deles. Eles nunca ouviram falar da Vale, nunca ouviram falar de outras ações que são extremamente comuns, tradicionais da bolsa, BB Seguridade, mas na hora que você fala em Bitcoin, todos eles sabem o que é, têm uma Já noção, cresceram com essa realidade, né. já A cresceram com maioria essa deles nasceu realidade. quando o Bitcoin já existia. Exatamente. E eles perguntam: "Tio, como é que eu faço para comprar Bitcoin?" É legal, é legal. E André, me tira até essa dúvida, cara, mas assim, eu tenho a impressão que essa literatura ela não existe, né, cara. Vou falar por quê, assim. Eu lido muito com educação, né, educação financeira de adultos. Então se você, pessoal que está assistindo aqui, a gente já tiver feito o meu curso online de investimentos, eu fico o tempo todo citando livros, ó, isso aqui que eu tô falando você vai achar no livro tal, pega o livro tal, pega o livro tal, pega o livro tal. Se você vier para uma mentoria, você recebe uma lista de livro, porque você vai ler Clube do Livro, a gente discute livros. Mas talvez os pais, quando eles estão tentando educar financeiramente os filhos, eles tenham essa barreira, né? E talvez você tenha tido essa barreira, né? De ter que inventar alguma coisa porque a literatura não existe. Ou existe, eu não sei, realmente eu confesso que eu não conheço. Pronto, assim, existem alguns livros bem introdutórios e qualquer criança consegue ler a partir de 12 anos, fica mais fácil de entender. Certamente você já ouviu falar no Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Pronto, existe um livro Pai Rico, Pai Pobre Ah, em legal. quadrinhos, que já é uma maneira muito tranquila de você introduzir, e ele é bem reproduzido, viu. Os quadrinhos eles reproduzem fielmente o que diz a obra. Claro, dentro das limitações próprias da linguagem, mas é uma boa maneira de você começar. Tem esse meu livro que vai sair no próximo ano, Pequenos Investidores, então é um projeto muito legal. E existem outros livros que já são livros mais destinados para o público adulto, mas que dá tranquilamente para o pai ler junto com o filho, que é tranquilo de você Talvez tipo ter. o Homem Mais Rico da O Homem Babilônia, Mais Rico da possível, né? Babilônia, exatamente, O Homem Mais Rico Talvez da dê para Babilônia. chegar Então aí. existem alguns títulos que dá para você entregar para o filho, leia e depois dê o feedback para mim, como esse Pai Rico, Pai Pobre na versão de quadrinhos, e existem outros livros muito simples e fininhos que você consegue ler juntamente com seu filho. Depois eu vou querer discutir umas coisas de conteúdo aqui contigo ainda nessa conversa, mas antes de a gente passar para isso, ainda sobre o Criinvest especificamente, eu tenho uma pergunta, cara, que é uma curiosidade, mas que eu acho que seria muito importante tu pontuar isso, que é o seguinte: o Criinvest, o André não apenas fez para as filhas dele originalmente, mas fez com a esposa, né? Foi. Ele e a esposa fizeram com as filhas. E hoje, toda vez que tem uma edição do Criinvest, ele, a esposa e as filhas participam, as meninas continuam participando. Participa. Então eu queria que tu comentasse pra gente, cara, qual foi o impacto que tu sentiu na tua própria família. Porque assim, eu eu lido muito com mentoria, né? Treinamento em geral, mas a mentoria você tem aquela proximidade, né? E quando eu tô num negócio desse, eu sempre explico que existem algumas coisas que a família ela tem que ter um alinhamento muito grande.
né? Muito grande. Então, assim, se você não tiver alinhamento, por exemplo, quanto a que hábitos você vai ter de atividade física, de saúde, você pode ter um problema muito grande na família, se você não tiver alinhamento espiritual, né. E uma das coisas que é fundamental é o alinhamento financeiro, né. E isso é difícil, se só uma pessoa for educada, a outra não for, né, ou seus filhos se educarem, os pais não se educarem. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, qual foi o impacto que tu sentiu dentro da tua própria família. Se é perceptível isso, assim, até Claro. para que as pessoas de casa possam entender que a educação financeira pode ser um caminho para eles conseguirem buscar esse alinhamento que é tão importante e talvez eles não tenham nesse momento. Sim, sem dúvida, assim, porque a educação financeira é um hábito também. É um hábito que se constrói de preferência dentro de um alinhamento, como você mencionou, na família. Então, a partir do momento em que todas as pessoas da família estão engajadas naquele propósito, naquele ideal de buscar, poupar, claro, sem se privar de alguns luxos, mas você ter consciência de que, o dinheiro custa caro, de que eu preciso investir. Um negócio que eu falo muito para as minhas filhas, e tanto eu como a minha esposa, a gente fala muito para elas, e eu já até comentei isso, é que o mercado de profissões hoje, ele é muito menos cartesiano do que na nossa época. Quando nós estávamos no ensino médio, a época ensino, Segundo grau. científico ou científico, segundo grau, as coisas eram mais simples. Você podia escolher ali algumas profissões e havia uma previsibilidade muito tranquila de você conseguir sucesso dentro ali daquele seu projeto de vida. A maioria dos nossos colegas acabou fazendo direito, medicina, psicologia, odontologia. Eram profissões ali que te garantiriam uma estabilidade, uma segurança. Hoje as coisas já não estão mais assim. Existem muitos desafios, independentemente da área. A própria área da medicina hoje, ela vem passando por um momento delicado, muitos profissionais da área da saúde, muitos cursos de medicina. Então você ter ali o dinheiro como seu aliado, como seu sócio, para que ele gere renda para você, sem que você precise estar suando a camisa, faz toda a diferença em termos de qualidade de vida. Então, isso aí é uma coisa que tanto eu como a minha esposa, Viviane, a gente tenta passar para as meninas desde cedo. Ter dinheiro, poupar, é ter liberdade no futuro, até para que você possa escolher uma profissão que realmente te faça feliz. Excelente. E queria começar a conversar aqui sobre alguns, pontos aqui. Eh, quando você vai definir como investir, e a gente já conversou centenas de vezes sobre investimento, né, você e eu, a gente sabe que isso depende do perfil da pessoa, depende do momento da vida dela, até da renda, né. Mas assim, lá no Criinvest, eu não sei se tem esse tipo de orientação, assim, se vocês recomendam mais que a pessoa comece pela renda variável, pela renda fixa, vocês fazem esse tipo de orientação, faz tipo de diferença ou o ideal é os 2? Pronto, lá no Creinvest nós trabalhamos basicamente o quê? Em termos de opções de investimento, com renda fixa. Nós explicamos a importância da renda fixa, que é extremamente importante, é um produto super interessante em termos de investimento, sobretudo porque a renda fixa no Brasil paga muito. Então nós temos um juro extremamente alto aqui no Brasil, que possibilita uma multiplicação do capital num curto espaço de tempo. Mas nós também falamos sobre renda variável. E aí nós falamos sobre renda variável, sempre alertando que existe o risco, a importância de você dar tempo ao tempo. Então, é importante que as pessoas que investem em renda variável tenham paciência. Tem até aquela história de que os melhores investidores são as pessoas que já faleceram e que não mexem nos seus fundos, nas suas ações, que é exatamente por isso que o dinheiro multiplica numa velocidade absurda. E nós explicamos também que o fato de a renda variável ser uma opção de investimento mais arriscada do que a renda fixa, não significa dizer que ela seja pior, que o importante é você buscar a diversificação, balancear os seus ativos, tem um pedacinho em renda fixa, tem um pedacinho em renda variável, mas outro ponto que eu sempre gosto de falar com eles, na verdade 2 pontos, o primeiro é que falar em renda variável não significa dizer que todas as ações estão sujeitas ao mesmo risco.
Então eu sempre gosto de falar com eles que existem alguns setores da economia que acabam sendo muito mais previsíveis e seguros do que outros, e que uma boa maneira de um jovem começar na renda variável é começar por esses setores. E aí é o best lá do Luiz Bassi, da turma do Luiz Bassi, a Luiz Bassi, que são bancos, ações de energia elétrica, seguradoras, que são setores que acabam sendo antifrágeis, porque você sempre vai precisar de energia, você sempre vai usar bancos, você sempre vai usar, se você for minimamente prudente, você vai acionar uma seguradora para te proteger em face de situações de risco. E outro ponto que eu gosto de falar com eles é que eles estão no começo da vida. Eles estão no começo da vida. Eles têm 11, 12 anos. Então, eles têm uma vida inteira pela frente. Então, o momento de assumir mais riscos é enquanto você é jovem. Então, não é recomendável uma pessoa com 60, 65 anos ficar apostando alto em renda variável, porque ela já está na fase de gozo, de usufruir os frutos dos investimentos, mas um jovem com 12, 13, 15, 20 anos ainda pode estar sujeito a riscos maiores. Então, falamos sobre a importância de você ter essa diversificação, renda fixa, que é muito interessante, e renda variável, sabendo escolher bem os ativos, tendo paciência com os ativos, escolhendo o momento mais adequado para fazer a compra, ter paciência, porque ele tem a vida inteira pela frente para que esses ativos possam devolver O, ótimos rendimentos. o Warren Buffett, né, tem a história bem famosa, né, de que ele começou a investir com 11 anos, né? Isso. Ele e a irmã dele compraram as primeiras ações quando ele tinha 11 anos. E aí o pessoal fala sobre a riqueza dele hoje em dia, né? E ele fala que, olha, eu estou investindo há 60, no caso agora há 80 anos ele investe, né? Então o tempo ele é um fator muito importante. Mas eu queria que tu voltasse, André, numa coisa que tu já pontuou pra gente, que é a questão de como o menor pode operar na bolsa. Ele pode operar, algumas parece que algumas corretoras aceitam, outras não, né. Eu não sei se depois ele pode ficar operando sozinho ou supervisionado. Como tu abriu conta para tuas filhas sendo menores? Explica um pouquinho, assim, para quem tem Pronto. interesse em fazer com os próprios filhos isso aí. Essa é uma pergunta extremamente comum. Tanto os jovens perguntam, como os próprios pais, na reunião de feedback que a gente faz com eles. Mas eu posso abrir conta para o meu filho? Pode. Hoje, praticamente todas as instituições financeiras permitem isso. Então, talvez um dos produtos mais acessíveis, os produtos não, das instituições financeiras mais acessíveis para jovens é o Inter ou o Nubank. Então, os dois possibilitam que os menores eles invistam, mas exclusivamente em renda fixa. Então, o Inter ele tem a opção lá do cofrinho, existem alguns produtos de renda fixa, pode comprar tesouro. Mas na renda variável? Na renda variável existem mais restrições. Então, é possível abrir? Sim, é possível abrir. Nós temos, por exemplo, as minhas filhas, elas têm conta na Necton, que é uma corretora vinculada ao BTG, e aí elas operam normal, elas entram no home broker, porque é muito importante que a criança viva o processo. Não basta, o pai transferir o dinheiro para a conta da filha e o pai opera e só avisa para não, o filho ele tem que viver o processo. "E aí, vamos, tá aqui ó, tá aqui o dinheiro da mesada, vamos tirar quanto para você investir na bolsa de valores?". "Não, vou tirar não, só se sobrar". "Não, só sobrar não. Você recebe a mesada e já tira um pedacinho dela e já manda para sua conta de investimentos e vamos usar esse dinheiro, vamos investir esse dinheiro". Então, o pai vai lá sentar, o pai ou a mãe vai lá, senta com o filho, abre o site da corretora, abre o home broker, escolhem a ação conversando, definindo qual é a estratégia, por que que escolheu essa ação, e aí aperta o clique, compra e espera. Então, eu também falo muito para as crianças e para os adolescentes que fazem um curso, que investir é totalmente diferente de especular. Então, já aconteceu, por exemplo, de as crianças, os adolescentes perguntarem: "Tio, beleza, então vou comprar essa ação e se ela subir alguns reais eu vou vender". Não, essa é a diferença entre investir e especular. Então, quem sai comprando e vendendo ação pode ter um lucro eventual, pode acontecer, mas a chance de você perder dinheiro, sobretudo se você fizer isso no mesmo dia, que é o tal do day trade, é muito maior a chance de você perder. Então, escolha boas empresas e se torne sócio delas.
e não venda mais essa ação nunca. Então, essa é a ideia, deixa o tempo trabalhar para você. Essa questão que tu falou de colocar o dinheiro logo no começo, logo que recebe a mesada ali para a criança ou para o adolescente, é muito interessante, por causa de uma coisa que tu comentou antes, que é a questão realmente de ter o hábito, né? Isso aí é importante demais, assim, porque o, o adolescente, todo mundo, na verdade, né? É, o hábito de você estar o tempo todo fazendo a coisa, de você estar ali, né? O tempo todo juntando desde o começo do mês é que muda tudo, Sim. né? E é aquela coisa de você fazer mesmo sem pensar, né? Então, quando eu tô falando sobre isso, eu sempre digo para a pessoa: não espere você ter muito dinheiro, por exemplo, para investir. Se você sobrou R$ 50 naquele mês, investe R$ 50. Se sobrou R$ 100, investe 100. Se for 150, se for 500, for 1.000, não importa. Porque isso vai te fazer ter o hábito de investir. Então, quando você ganha o hábito de investir, o hábito de poupar e o hábito de investir, isso é que vai fazer efeito no longo prazo, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão aí, não só da importância de poupar, mas de ter o hábito de fazer isso sempre e tal, assim. Pronto, lá em casa funciona dessa forma. Assim que elas recebem a mesada, a gente separa mais ou menos 30% do valor da mesada para elas investirem. E aí, quando a gente vai investir, quando elas vão investir, nós sempre conversamos um pouquinho. Vamos comprar o quê? Vamos comprar renda fixa, vamos comprar renda variável. Então, o que eu tento passar para as meninas é que esse hábito, ele precisa usar a seguinte estratégia: recebeu, poupou, investiu. Então, a gente nem gosta de trabalhar com sobra. Eu não gosto de trabalhar com sobra, porque dinheiro na mão, já diziam os nossos pais, já diziam os nossos avós, dinheiro na mão é vendaval. Então, se nós começarmos a investir apenas o que sobrar, pode acontecer de sobrar muito pouco. E a gente consegue viver com o que nós temos. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo, a sua mesada é R$ 100. Se você entrega R$ 100 para uma criança, muito provavelmente ela vai ter um descontrole natural, ela vai querer comprar, ela vai querer ir na cantina, comprar um salgado, comprar não sei o quê, comprar um picolé, e aí no final do mês sobraram R$ 10. Mas se a mesada é de 100 e ela guarda 30 e fica com 70, ela vai condicionar o consumo dela ao que ela tem à disposição. E aí ela só gasta o que ela tem, porque ela sabe que não pode ficar negativo no banco. Então por isso que é importante, e eu sempre passo isso para as meninas: recebeu, poupou, investiu. Aí você gasta o que sobra e não investe o que sobra. Então, se você fizer isso todo mês, e se você tiver o hábito de investir esse dinheiro, vivendo o processo, ou seja, não deixando os seus pais fazerem por você, eu tenho certeza de que você vai virar um bom investidor, um grande investidor na bolsa de valores e na renda fixa também. E assim, financeiramente falando, né? O que vence mesmo é a consistência, né, cara? Sim, Porque o resultado financeiro assim de sucesso, quando você tem ali 40, 50 anos, que para essas crianças significam décadas, ele vem exatamente de você consistentemente andar na direção correta, né? Então você pode ter uma criança que ela foi educada a todos os meses poupar um pouco, e aí não importa quanto dinheiro ela está poupando, depois que ela adquire esse hábito, isso significa que todo mês ela vai ter mais dinheiro do que ela tinha no mês anterior. isso. Ora, todo mês ter mais dinheiro do que você tinha no mês anterior é uma escadinha que você vai subindo. Mesmo que você vá subindo devagar, em 10, 15, 20, 30 anos, a pessoa sobe muito essa escada, né? Uhum. Enquanto que outros, né, ficam ali se equilibrando no zero, só tentando não ficar no negativo, e às vezes até mesmo ficando no negativo. Então, o hábito de poupar, ele tem um impacto gigantesco, principalmente por causa da importância do longo prazo, né? Quando a gente fala sobre investimentos, eu gosto de dizer que não existe fator mais importante do que o tempo, né? Às vezes eu estou fazendo mentoria ou conversando sobre investimento com gente bem mais jovem que eu, né? Às vezes que está na faculdade ou que acabou de sair da faculdade, e aí você vê que a pessoa olha para você assim, para o meu ponto que eu tô hoje, e pensa assim, cara, eu queria ter o tanto de dinheiro que tu tem para investir. Aí eu falo para ele, cara, pois eu trocava isso aí pelo tanto de tempo que tu tem pela frente.
É muito melhor ter esses 25 anos a menos que tu tem, do que ganhar o que eu ganho hoje, porque você tem uma coisa mais importante nos investimentos, que é o tempo, né. E eu não sei, assim, como é que vocês fazem lá no Criinvest, mas eu queria saber se é difícil lidar com essa questão do longo prazo, se tipo, as crianças são muito imediatistas, como é que é isso aí, assim? A geração atual, desde os jovens da faculdade até a geração das crianças menores, né, a partir de 12 anos, é uma geração que é imediatista. Então, realmente, tentar passar para elas essa noção de que o tempo faz toda a diferença é um desafio e, muito provavelmente, esse desafio ele vai depender muito da ajuda dos pais. Mas, durante o curso, nós tentamos mostrar o efeito bola de neve da renda fixa. Nós tentamos mostrar casos concretos de pessoas que não tinham salários robustos, mas que acabaram ficando muito ricas por conta do fator consistência e do fator tempo. Então, exemplos não faltam. Exemplos não faltam para demonstrar que o importante é o hábito, a consistência e dar tempo para que o tempo possa trabalhar para vocês. Essa questão do imediatismo, ela é muito séria, ela é muito importante, porque hoje em dia no Brasil a gente vive uma epidemia de apostas. Eu tenho alguns alunos que apostam, inclusive, não do Criinvest, claro, mas alunos da faculdade. E toda aula eu falo: "Cara, deixa isso, cara. Tu vai perder dinheiro. Não é questão de se, é uma questão de quando". Existem várias situações, vários casos que são noticiados pela mídia tradicional e pelas redes sociais de pessoas que perderam tudo. Perderam família, perderam dinheiro, perderam tudo. Isso acontece por quê? Por conta do imediatismo. A pessoa acha que: "Ah, eu vou apostar, porque se eu ganhar, eu vou ganhar tantos reais". É mais fácil, mas a chance de você perder é muito maior, porque certamente quem mais ganha com aposta é a casa de Eu apostas, ia são até sites falar de isso aposta. sobre essa questão das crianças, cara, porque a aposta, ela tem um quê ali de videogame, né? Sim, Ela tem um quê de videogame. E aí eu ia até perguntar se vocês falam disso lá no Criinvest, assim, porque a criança, às vezes, ela não entende muito bem qual é a diferença entre você colocar o dinheiro na bolsa ou num negócio desse, se tudo supostamente pode aumentar teu dinheiro, e aquilo ali pra ela parece um videogame, uma coisa divertida, né, mas arriscadíssimo, né. é. A gente fala com ela sobre apostas, uma maneira muito boa de educar em relação a isso é mostrando situações reais de pessoas que perderam tudo. Então, a gente mostra isso para elas, e se elas querem gamificar a renda, uma boa maneira é você mostrar a gamificação por meio de dividendos, por meio de rendimento que a renda fixa vai te devolver, a questão de você dobrar a capital a partir da regrinha do 72. Então, é uma outra maneira de você gamificar o ganho sem o risco da aposta, porque certamente não é uma questão de si, é uma questão de quando você vai perder. E aí, cara, nisso aí entra uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte, é a questão do exemplo dos pais, né, cara, porque, eh, existem vários estudos, não tô nem falando de finanças especificamente, né, mostrando que os pais, eles falham muito ou erram muito quando tentam educar as crianças por meio de teoria, digamos, né. Você fica teorizando ali para a criança, mas ela não absorve aquilo. A teoria, a ciência, ela é muito nova na história da humanidade, né. As crianças, elas foram desenhadas pela seleção natural para aprender pelo exemplo, né, de um tempo que não existia nem escrita, nada disso, né. Então, as crianças aprendem pelo exemplo. E aí, muitas vezes, os próprios pais jogam, né, cara. Às vezes, os próprios pais estão envolvidos com o jogo. Se você pensar aí que o Brasil, hoje em dia, é um lugar onde tem, eu não sei se é 4 ou 5 vezes mais gente inscrita em plataforma de jogo do que na bolsa de valores, os exemplos que as crianças estão pegando em casa é de ver os pais jogando, né. É. Jogando, gastando, não poupando, não investindo. Mas assim, qual é a leitura da gente considerando a realidade que nós vivenciamos até o presente momento? O Criinvest, ele é um curso de educação financeira para crianças e adolescentes. Quem levou a criança e o adolescente lá foram os pais. Então, os pais levaram certamente porque eles já têm preocupação em relação ao futuro dos filhos. E das duas, uma.
Ou são pais que já estão muito alinhados com esse projeto de investir, de educar os filhos a respeito da importância dos investimentos, ou são pais que se perceberam, com dificuldade de poupar e de investir, e querem que os filhos escrevam uma história de vida diferente da deles. Então, normalmente nós trabalhamos em cima desses 2 públicos. Então, eu vejo sob essa perspectiva que nós temos um ganho, porque ou o pai já pensa de maneira alinhada, ou o pai se percebeu com dificuldades e quer que o filho tenha uma história de vida, e talvez a reunião de feedback tenha ajudado os pais a reverem as estratégias dele de vida, poupando mais, gastando menos. Nenhum dos pais noticiou problemas relacionados à aposta, mas talvez uma conscientização a respeito disso também tenha acontecido, porque isso é passado para eles. Legal, interessante. E uma coisa interessante, cara, que eu queria que tu comentasse era o seguinte: é, sempre que eu falo sobre finanças aqui no projeto, e é um assunto que é muito demandado, existe uma percepção, às vezes, explícita, mas às vezes você sente no ar aquilo ali, que é a seguinte, que é de que e que talvez se reflita no pai não colocar a criança para aprender sobre investimento ou sobre educação financeira por causa disso, que é de achar que educação financeira e investimento é coisa para quem é rico, ou para quem tem dinheiro, Oxe, né. nada. Ó, hoje você pode comprar primeiro, assim, o mercado de ações no Brasil, ele é extremamente inclusivo. Então existem ações, a gente até já falou isso em palestras, ações que são extremamente baratas. Você pode comprar uma ação da Semin, da CSN Mineração, por mais ou menos R$ 6. Tem a ação da Klabin que custa menos de R$ 4. Então você não precisa ter uma quantidade grande de capital para você aportar dinheiro na bolsa. Você pode fazer compras pequenas de R$ 10, R$ 8, R$ 20. Então o importante é você criar o hábito de fazer um investimento. Ah, eu quero investir mais em criptomoedas. Da mesma forma, você pode fazer compra de R$ 10. Ah, mas o Bitcoin custa R$ 500.000, 500 e poucos mil. Não tem problema, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro para você entrar nesse mundo. Você pode comprar ali R$ 10, renda fixa do mesmo jeito. O porquinho lá do Banco Inter, você consegue fazer aportes de R$ 10, 15, R$ 20. Então não é quantidade, é consistência, como você falou. Então, Eu diria até, como às vezes eu falo para o pessoal do projeto, que na verdade a educação financeira é até mais importante para quem tem menos dinheiro, né. sim, Porque quando o sujeito tem muito dinheiro mesmo, ele tem muito mais margem para errar, para as coisas darem certo e ele consertar. E quando você tem menos dinheiro, você fica, na verdade, com menos margem, né? Você é obrigado a acertar mais vezes, você é mais assertivo no que você faz com aquele dinheiro isso. que você tem. Então, ter educação financeira é até muito importante. Uma coisa é se você tiver uma pessoa que ganha um salário extremamente alto e ela gasta 100, 200, R$ 300 por mês com aposta. Provavelmente é uma má ideia, mas vai ter um impacto muito pequeno na vida daquela pessoa. Outra coisa é a gente vendo, dados oficiais que são divulgados, de que as pessoas, por exemplo, que recebem Bolsa Família, investem bilhões, né, bilhões em apostas. Isso. Então você está pegando um dinheiro ali que ele é fundamental por falta de educação financeira. E muitas vezes, viu, André, isso acontece, cara, porque as pessoas que não ganham tanto ou que gostariam de ganhar mais, elas acham que, como elas não são tão bem remuneradas, não existe caminho para elas a não ser tentar fazer um tudo ou nada. Jogar na loteria, Isso. jogar numa aposta para poder tentar fazer que o trabalho não vai enriquecer elas. Mas eu gosto muito de mostrar que o caminho dos investimentos com consistência e com paciência, ele é um caminho que leva à liberdade. Tem um caso muito famoso que o Morgan Housel conta no livro dele da psicologia financeira, que ele conta de uma instituição lá dos Estados Unidos, uma instituição filantrópica, que ela recebeu uma doação por testamento de um cara que morreu deixando para ela, sei lá, US$ 8 milhões, uma coisa assim. E aí ficou todo mundo curioso para saber quem era o cara, se o cara era um milionário, um empresário, um cara da tecnologia, o que que era. Quando foram atrás, era um cara que era faxineiro.
Eu vi. Simplesmente o cara, quando começou a trabalhar com 18 anos de idade, começou a comprar ação, comprou todo mês até morrer, tinha 8 milhões de dólares. Então, assim, é possível você, em qualquer situação, crescer, melhorar a sua situação, né? E provavelmente apostar, né? É, é, é algo que vai ser deletério para isso, principalmente se o seu dinheiro for contado, fica pior, né? Então, acaba que a educação financeira ela se torna mais importante caso você não tenha tanto dinheiro. Pronto, esse exemplo aí que você mencionou, do faxineiro, a gente leva para o Criinvest tanto dele, que era um faxineiro, que tinha uma renda bem modesta, uma renda, eh, não era robusta, e a contrapartida do outro lado, não sei se você se lembra do jogador da Alemanha que fez o gol da Copa do Mundo, da final da Copa do Mundo contra a Argentina em 1990. Pronto, esse cara que fez o gol da Alemanha, jogadores de futebol, por mais que eles sejam melhor remunerados hoje, eles sempre foram bem pagos, sobretudo jogador, de seleção na final da Copa do Mundo. Esse cara ele morreu sem um centavo no bolso. Então, aí eu tento mostrar, olha, a importância de você ter consistência nos seus aportes e educação financeira. Um era sempre exerceu profissões simples e acabou com 8 milhões de dólares. O outro, que recebeu muito dinheiro e morreu sem nenhum dinheiro. Sim, nós temos vários exemplos, no esporte No principalmente, né? esporte, principalmente. Que a carreira tende a ser ali, relativamente curta, Curta. ou seja, uma carreira de esportista bem planejada financeiramente, ela tem um resultado fantástico, mas se a pessoa também ficar simplesmente gastando dinheiro, ele pode ter um final trágico ali, né? E André, já meio me caminhando para o final aqui, cara, eu queria pedir para você fazer o seguinte: se tu tivesse, tem alguém assistindo a gente, muitos pais, com certeza, que gostariam de colocar o filho no Criinvest, né? Vão esperar a próxima turma. Mas assim, imediatamente, se você tivesse que dar uma dica para os pais, né? Que se preocupam que o filho seja mais educado financeiramente, se preocupam que o filho comece a ter um pouco mais de educação financeira, né? Qual seria a primeira dica, assim, a principal dica que você daria para eles? Pronto, eu diria para eles o seguinte: educação financeira é um hábito. E esse hábito ele começa com a consciência sobre a importância de poupar. Eu sei que eu falei isso já algumas vezes aqui na nossa conversa de hoje, mas tudo começa por aí. Poupe. E não poupe o que sobra. Poupe assim que, que você recebe. Depois de você receber, invista. E não deixe seu filho fazer isso sozinho. Faça isso junto com ele para ele viver o processo. É muito importante que ele entenda como fazer, até para que ele possa, qualquer dia, começar a fazer sozinho, quando ele já tiver mais alguns anos de idade. E fale para ele que diversificar é fundamental e fale para ele que o tempo precisa agir sozinho. Então, com esses ingredientes, eu tenho certeza de que você vai fazer com que o dinheiro seja sócio do seu filho e que ele tenha uma vida muito mais tranquila. Participe desse processo, você realmente é fundamental para que o seu filho tenha qualidade de vida, afinal de contas, mais dinheiro no banco significa dizer mais tempo vivendo ao lado das pessoas que realmente importam. Excelente. André, fala um pouquinho pra gente de novo aí como te achar nas redes sociais, como achar o Criinvest. Pronto. Nós temos um perfil no Instagram, @criinvest, com 2 i's, e terminando com ezinho, criança investe. E você pode procurar também no Instagram, @prof. André Studart. Nós teremos uma turma, provavelmente no finalzinho de janeiro de 2026, eu não sei Quando quando é que alguém o vai pessoal vai assistir, né? assistir ao episódio, mas nós temos turma no final do ano ou no começo do ano e uma turma no meio do ano. E compre livros para ler junto com seu filho. Esse Pai Rico, Pai Pobre, versão em quadrinhos, é super interessante. Vale muito a pena para você ler junto com seus filhos. Excelente. André, obrigado mais uma vez. Vou pedir para colocar na descrição do vídeo e do áudio aí o seu perfil lá do Instagram, o perfil do Criinvest, para encontrar vocês. Cara, parabéns por esse projeto. Eu que trabalho com educação financeira de adultos, estou sempre as pessoas dizendo, cara, eu queria ter descoberto isso mais cedo. Eu queria que o meu filho tivesse como começar também. Então, se você está ouvindo a gente aí, é aqui de Fortaleza, né, não deixe de aproveitar aí os cursos do Criinvest que o André faz. Fiquem de olho aí no livro que ele vai lançar aí, então vamos torcer para vir o curso online, né, para alcançar o pessoal de todo o Brasil.
E para fechar aqui, eu queria mais uma vez pedir que, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que pode achar interessante, segue a gente nas redes sociais, curte, comenta. Para a gente, a opinião de vocês é muito importante, o apoio de vocês. André, obrigado, meu amigo. Obrigado, Foi meu muito amigo. interessante, Obrigado. cara. Parabéns por esse projeto Valeu. tão inovador e com tanto potencial assim de realmente mudar um dos grandes problemas do Brasil, que é a falta de educação financeira. Obrigado, pessoal, Obrigado, gente. e até o próximo episódio do podcast Regras do Jogo.